Olá, meu nome é Wilson, sou pastor da igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde. Nós estamos aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Que o Senhor Jesus abençoe você aonde você estiver e quando você estiver assistindo esse vídeo. Dia 24 de dezembro, véspera de Natal, um feriado que está no nosso calendário para falar sobre o nascimento de Jesus, para contar a história que o Deus Criador de todas as coisas, assumiu forma humana, se vestiu de humanidade, entrou na história para entrar em nossas vidas. E antes da gente celebrar então essa data que é reservada para falar sobre o nascimento de Jesus, a gente está vendo esse vídeo aqui para falar de mais um livro da Bíblia. Esse ano de 2021, a Igreja Aliança foi convidada a trilhar essa jornada de ler a Bíblia de capa a capa. E agora, a véspera de Natal, a gente está nesse penúltimo livro da Bíblia, o livro de Judas. E eu espero que você que atendeu esse chamado, obedeceu esse chamado, que você tenha sido ricamente recompensado por Deus. Eu vou guardar um pouquinho dessas palavras finais para falar amanhã. O que eu quero dizer hoje é que eu tenho certeza que você está diante desse vídeo não sei se você está vendo esse vídeo antes das comemorações, das celebrações de Natal, se você está vendo esse vídeo antes da ceia, mas tem uma mensagem muito especial de Deus para você nesse vídeo. Judas é o livro de hoje. Esse Judas, acreditamos que seja irmão de Jesus. Jesus, ele teve 3 irmãos, meio-irmão, se a gente pode melhor chamar, por parte de mãe apenas. Isso porque Jesus é filho de Deus. Jesus, ele foi, pelo poder do Espírito Santo, gerado no ventre de Maria. Então, depois que Jesus nasceu, José e Maria tiveram outros filhos. Tiago é um deles, que escreveu a carta de Tiago, e que se tornou o primeiro líder da igreja cristã. E Judas é um outro irmão de Jesus. Essa história familiar de Jesus é muito interessante, porque a gente lê, por exemplo, em João capítulo 7, que os irmãos de Jesus não acreditavam que Jesus era o Messias que eles estavam esperando. Não acreditavam na divindade de Jesus. E aí então Jesus morreu, e quando Jesus ressuscitou, a gente lê lá em Atos capítulo 1, que os irmãos de Jesus e Maria, a mãe de Jesus, ela se uniu ao grupo dos discípulos. E em Atos capítulo 2, em Pentecostes, os irmãos de Jesus estavam ali também presentes, e Maria, obviamente, quando o Espírito Santo foi derramado. E então no nascimento da igreja, os irmãos de Jesus estavam presentes. E não apenas isso, o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, que os irmãos de Jesus se tornaram missionários, saíram pelo mundo depois que Jesus ressuscitou para anunciar a salvação em Jesus. Judas escreveu esse texto. Acreditamos que ele escreveu esse texto por volta do ano 70 e 80, e a nossa crença nesta data é porque muito do que nós encontramos dos textos de Judas, nós encontramos em 2 Pedro. Há uma profunda conexão dos textos de Judas e Pedro, tanto que dos 25 versículos de Judas, 15 são encontrados também no texto de 2 Pedro. Não sabemos quem escreveu primeiro, se foi Judas ou Pedro. Certamente um usou o material do outro. Então, pela forma que os textos são escritos, somos levados a ter um direcionamento de que foi Judas que teve acesso ao texto de Pedro e fez uso de referência do que Pedro escreveu. Então, quando a gente lê esse texto, fica muito claro para nós que Judas escreve esse texto para falar sobre a postura de um discípulo de Jesus, que é de combater e defender a fé cristã. Mas não esse combate como a gente pensa de enfrentamento violento, de um discurso de ódio. Não, é um combate com as armas da fé. É um combate de posicionamento, de manter-se centrado no ensino da sã doutrina, sem abrir mão disso.
E quem disse isso não sou eu, é o próprio Judas. Ele mesmo deixa muito claro para a gente por que ele escreveu esse texto. Então, para mim, a palavra que resume a carta de Judas é a palavra combate, e o versículo que resume essa carta inteira é o versículo 13. Ele diz: Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, o Judas ele queria escrever sobre salvação, mas ele diz: senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Olha que interessante isso, né? Por que Judas, ao invés de escrever sobre salvação, que é um assunto obviamente importante, por que ele escreve sobre batalhar pela fé? A gente vai falar isso um pouquinho na conclusão, mas essa é a proposta de Judas. Escrevi a vocês para falar, para vocês batalharem pela fé. Que tipo de batalha ele está falando? Vamos ver um pouquinho sobre esse texto. Judas então ele faz a sua introdução nos primeiros 2 versículos, e ele se identifica não como irmão de Jesus, porque parece que ele não se julga digno dessa honraria, e nem pelo fato de ter crescido na mesma família que Jesus tornasse ele um homem especial. Não, Judas, apesar de ser meio irmão de Jesus, de terem a mesma mãe, Maria, Judas ele é servo do Senhor Jesus. Ele é irmão do Tiago, mas de Jesus ele é servo. Assim ele se sente melhor apresentado, não como irmão de Jesus, mas como irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo. Do versículo 3 até o versículo 4 ele fala dessa proposta dele, que devemos batalhar pela fé que nos foi confiada, e o motivo por que devemos batalhar pela fé, ele fala aqui no versículo 4 que certos homens se infiltraram dissimuladamente no meio de vocês. Então parece que os destinatários para quem Judas está escrevendo essa carta, sem que percebessem, acolheram homens que estavam ali infiltrados para dissuadir, para dissolver, para desestimular a fé genuína. Então por isso é necessário de uma batalha. É como que se a fé cristã fosse um forte e alguns inimigos entraram nesse forte, e agora um combate vai ser traçado. De que forma? Versículo 5 ao versículo 11, Judas vai fazer menção de alguns juízos que aconteceram no decorrer da história. Primeiro Judas está falando do que vai acontecer com esses que se infiltraram dentro da igreja para tentar corroer as estruturas da igreja de dentro para fora. Depois que ele fala isso, no versículo 12 a versículo 16, ele fala das evidências desses homens. Como é que a gente identifica esses homens? Versículo 12: são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Ele dá uma lista para que aquele grupo de cristãos, de discípulos de Jesus, pudesse identificar esses falsos mestres, esses que estavam tentando corroer as estruturas da igreja. E depois que ele fala dessas evidências de um falso cristianismo, ele vai falar das evidências de um cristianismo genuíno, versículo 17 até o versículo 23. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Como é que a gente detecta uma fé genuína? É uma fé que se edifica na santíssima fé. Orem no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperem que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Ele começa a mostrar diversas características daqueles que são genuínos cristãos, em contraste, obviamente, dos falsos cristãos, de um falso cristianismo. E aí Judas vai terminar esse texto tão curto, de apenas 25 versículos, mas tão profundo. Ele vai fazer um hino de louvor, o que nós chamamos de doxologia. Ele diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair,
e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. 24 de dezembro a gente lendo esse texto. Talvez 24 de dezembro para você, né? Um discípulo de Jesus nos falando sobre batalhar pela fé. Por que nós precisamos batalhar pela fé? Quando eu leio o texto de Judas, o pensamento que me vem à mente é que a fé, a esperança que nós temos em Jesus, não é apenas alguma coisa que nós recebemos, mas é algo que nós também devemos guardar e proteger. Não devemos guardar no sentido de privatizar essa fé como se fosse benefício apenas nosso. Quando eu digo guardar, na verdade estou falando de alguém que protege um tesouro. Nós devemos anunciar essa fé a todos, mas protegê-la de falsos ensinos. Protegê-la até mesmo de nossas falsas motivações. Como se a fé fosse um meio de obter coisas, obter favores de Deus. Às vezes a batalha que nós temos que ter pela fé é contra nós mesmos, contra nossas motivações pecaminosas. Nós devemos batalhar pela fé porque a fé que nós temos em Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas é uma fé que está sob constante ataque. Constantemente sofremos ataque para desviarmos dessa fé, para abandonarmos essa fé, para cedermos, barganharmos, negociarmos com essa fé, para quebrarmos alguns princípios. E Judas vai nos orientar a isso. Olha, batalhem por contra isso. Mantenham a fé que vocês têm. Orem no Espírito, a todo momento estejam orando. E aqui a gente não sabe se Judas está falando orem no Espírito, no sentido de em Espírito estar orando a Deus, ou se está falando de orar no Espírito Santo, que parece mais indicado, de que a todo momento está sendo inspirado pelo Espírito Santo para orar. Me parece ser mais isso, porque o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8 que nós não sabemos como orar, e por isso o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Me parece que Judas está propondo uma íntima comunhão com o Espírito Santo que nos inspire a viver em oração, porque a todo momento estamos diante, seja de ataques para desestimular nossa fé, seja de oportunidades para anunciar a fé que não podemos perder. Então, antes de comemorar o Natal, batalhe pela fé. Não abra mão da sua fé. O autor de Hebreus diz que a nossa fé será ricamente, a nossa esperança será ricamente recompensada. Existe uma recompensa para você, existe uma recompensa para mim, quando nós insistimos em permanecer firmes em Jesus. Aqui em casa a gente ensina nossos filhos dizendo de que a desobediência gera consequência, mas a obediência sempre traz recompensa. Se você tem sentido sua fé ser questionada, a sua esperança em Jesus ser colocada em xeque, se porventura você tem sido seduzido, seduzida a negociar algum princípio de fé para obter algum prazer deste tempo, eu e você neste dia somos convocados a batalhar pela fé que nos foi confiada. A fé que Jesus conquistou para nós na cruz. A fé de que se entregarmos nossa vida para Ele e recebemos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo vem morar dentro de nós e nos conduzir daqui até a eternidade. Eu acho que eu vou fazer que nem Judas. Eu queria muito poder falar com vocês sobre salvação, mas diante dos dias que nós estamos vivendo, eu sinto que é necessário batalharmos pela fé. Alguns já foram vencidos e nem se deram conta. Outros estão, talvez, com uma sensação de que estão perdendo a batalha. Você está diante desse vídeo para atender uma convocação. Vamos batalhar pela fé. Não vamos abrir mão da convicção de que temos, de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Deus continua sendo bom,
de que Jesus Cristo é o Senhor do universo, sustenta todas as coisas com o poder de sua palavra. Vamos manter viva a esperança de que nada neste mundo se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. E como disse C.S. Lewis, se eu não encontro neste mundo nada que traga satisfação ao meu coração, a melhor explicação é que eu sou de outro lugar, eu sou de outro mundo. Sim, somos de outro mundo, somos do reino de Deus. E esse reino que está sendo preparado para nós já é uma realidade hoje. E nós estamos sendo convidados a viver essa realidade. Proteja seu forte, proteja a sua fé. E você vai nutrir sua fé com a palavra de Deus e com a oração influenciada pelo Espírito Santo. E com a comunhão dentro da comunidade dos discípulos de Jesus. Como é que eu batalho pela fé, Wilson? Orando diariamente, falando com Deus. Wilson, como é que eu falo com Deus? Ouvindo o que ele disse primeiro, lendo a Bíblia. Tem até uma musiquinha para as crianças. Leia a Bíblia e faça a oração. E mais, a gente batalha pela fé anunciando Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Fazendo isso, você vai ser um forte guerreiro e vai ver vitória surgindo na sua vida. Esse é o penúltimo vídeo da série Conheça Sua Bíblia. E mais uma vez o nosso incentivo, conheça sua Bíblia, porque nós cremos de todo o nosso coração de que conhecendo a Bíblia, você vai conhecer mais a Deus. E conhecendo mais a Deus, a sua vida não será mais a mesma. Conhecendo mais a Deus, você vai se conhecer. E quando você conhecer quem você é para Deus e o que Deus tem preparado para você, você não vai querer ser outra pessoa. Eu te vejo amanhã, no nosso último vídeo de Apocalipse. Está preparado? Está preparada? Até lá, que Jesus te abençoe. Um bom Natal para você. Até mais.